Vida Viva já está no ar e é sempre um privilégio contar com a sua companhia. Que bom que você já está aí nos assistindo. E eu quero convidar você não só para assistir, mas também para conversar. Manda um e-mail pra gente falando da sua curiosidade, da sua pergunta, sobre a sua sugestão de pauta. Nós vamos ter um imenso prazer em ouvir e responder a sua questão. O programa de hoje está imperdível. Nós vamos falar sobre criação dos filhos, um desafio nos dias de hoje, não é mesmo? E para falar sobre esse assunto, nós temos o pastor Jorge Mário. Olá, pastor Jorge Mário, que prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Vida Viva. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. O pastor Jorge Mário é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem uma vasta experiência com famílias, aconselhamento familiar e hoje está trabalhando na região do ABC e do Litoral. Pastor Jorge Mário, como é que a gente consegue criar os filhos na atualidade para que eles sejam vencedores na vida? O tema é muito vasto, então nós vamos nos concentrar numa área que eu considero fundamental, que é gerar estímulos e incentivar, promover a autoestima saudável nas crianças desde pequenas. E como pais nós podemos fazer isso. Eu tenho 2 filhos, hoje 4 netas, e eu experimentei isso na minha vida e sei que funciona. Existe diferença na criação de hoje e das gerações anteriores? E algumas pessoas dizem que sim. Talvez não na parte assim operacional da educação, mas as influências externas que hoje se percebe que são bem maiores do que no passado, em função das realidades tecnológicas, da estrutura familiar, etc. Problemas havia lá e problemas há hoje. O que precisamos como pais é de gerenciamento. E uma coisa que eu considero muito importante é que nós, os pais, devemos estimular positivamente os nossos filhos. E nem sempre fazemos isso. Um exemplo. Com facilidade, irritados, nervosos, nós rotulamos e discriminamos nossos filhos, dizendo, por exemplo, para eles assim: você é burro, você não consegue, você sempre faz assim, você é parecido com o seu pai, ou você é parecido com a sua mãe, certo? E aí nós vamos emitindo conceitos negativos, certo? Em função de uma dificuldade qualquer, de uma desobediência, de uma atitude qualquer. Nós, em vez de isolarmos a atitude da pessoa, nós marginalizamos aquele a quem amamos, que é o nosso filho, omitindo essas opiniões negativas acerca dele. E a criança, ela vai assimilar esses conceitos e ela vai achar que ela não pode, que ela não consegue, que ele é burra. Eu tive um aluno uma vez, eu apliquei uma prova e percebi que ele não conseguia desenvolver a prova. Cheguei perto dele e falei: o que está acontecendo com você? Você não estudou? Ele disse: pastor, eu estudei muito. Mas então por que você não responde? Ele olhou para mim assim e falou: é que eu tenho cabeça fraca. Eu falei: que história é essa? Depois a gente conversa. E depois da aula nós conversamos e eu descobri que a mãe sempre lhe dissera desde pequeno que ele tinha cabeça fraca. Mas ele não tinha cabeça fraca, ele era inteligente, ele era capaz. Era um indivíduo que no esporte ele estourava, ele brilhava no esporte, era um campeão. Mas ele achava que tinha cabeça fraca, porque a mãe dissera para ele. Um dia ele encontrou uma namorada que o valorizou. Essa garota, sabe, trabalhava com autoestima. Ela desenvolveu esse camarada, ela permitiu que desabrochasse nele uma coisa que ele tinha e não sabia que tinha. Parte dos males que a gente vê nos adultos hoje foi plantada lá na infância. Sim. Esses tempos eu estava num seminário para homens, um homem de 60 anos me procurou e falou: pastor, o senhor não sabe a luta que eu tenho. Cada vez que eu enfrento uma dificuldade na vida, um problema, eu lembro do que meu pai dizia para mim. Meu pai dizia que eu não prestava para nada, que eu nunca ia dar certo, que eu não sirvo para nada. E aí ele disse em lágrimas. Um homem de 60 anos, correu lágrima dos olhos. Eu tenho uma luta tremenda comigo mesmo, porque diante de obstáculos me vem à mente o conceito que meu pai colocou em mim quando eu era pequeno. Com que idade a gente pode começar a repreender
a criança? O princípio é o seguinte: repreender a atitude Ah, e nunca a criança. Esse é um princípio. Segundo princípio, não repreender com raiva, com ódio, mas com tranquilidade, num diálogo, numa conversa tranquila, focando o erro cometido e não a criança. O que normalmente fazemos como os pais é, com raiva e com ira, a gente rotula a criança em vez do comportamento errado. Por exemplo, é muito comum nossos filhos darem problema na escola. Por exemplo, notas baixas. Então ele veio com uma nota péssima em matemática, por exemplo. Matemática, geografia, história, por exemplo. Aí na hora que eu pego o boletim, o resultado, eu descarrego nele. Nós poderíamos dizer assim: o que está acontecendo com você? Por que você tirou essa nota baixa em matemática? Você é um bom aluno? Você gosta de estudar? mesmo que não seja. Às vezes, a verdade completa não é essa, mas você tem que imprimir esse conceito. Tá. Você é um bom aluno, você é um bom menino, você é uma boa menina. Você pode, não sei por que você está tirando essa nota baixa. Aí, na raiva, a criança chorando poderá dizer assim: eu não gosto de estudar. Você diz assim: não, gosta sim. Você está falando que não gosta porque você está com problemas, você está com dificuldades. Quem sabe você esteja com preguiça, quem sabe você está perdendo o estímulo, mas você gosta de estudar. Você consegue. Eu vou te ajudar. Vamos juntos, vou fazer a tarefa com você, nós vamos pedir ajuda para alguém, porque você consegue. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, nós morávamos numa casa que tinha muita grama. E nós tínhamos que cortar grama no verão a cada 15 dias e às vezes toda semana. E na hora de cortar grama era uma novela. Eles reclamavam: por que essa porcaria dessa casa? Para que a gente mora numa casa que tem grama? Por que tem que cortar grama cada vez? Certo? Eu detesto cortar grama. Eu parava e falava assim: eu não entendo vocês. Por que vocês estão agindo dessa forma? Vocês são bons meninos, você gosta de ajudar o papai, nós sempre cortamos grama juntos, vamos lá, vamos trabalhar juntos. É totalmente o contrário, porque o natural é dizer: você não gosta, mas tem que gostar. É natural, você não gosta de cortar grama, mas tem que gostar, tem que aprender. Não, você tem que trabalhar com reforço positivo. Você gosta, você é um bom menino, você é capaz, você pode, você está agindo dessa forma, porque você quer brincar, porque seus colegas estão jogando bola e você tem que trabalhar comigo, por isso que você está com raiva. E o que acontecia? Desmontava os moleques, na hora, desmonta. E é um bonitinho cortar grama. Desmonta, Mariana, desmonta. Quando você trabalha com reforço positivo. Porque aí você estimula, você valoriza. Quer ver uma outra coisa que nós, os pais, costumamos fazer? É comparar os filhos. Ok. Fazer comparação. Olha aí o boletim da sua irmã. Olha o quarto da sua irmã. Olha o quarto do seu irmão. Né? Olha que capricho, e olha o seu, que porcaria. Isso é muito comum. E aí, o que acontece? Existe rivalidade entre os irmãos. Eu sou assim mesmo. Eu sou malandro mesmo. Eu não presto para nada mesmo. E aí, desanima e a criança assume uma postura de rebeldia e vai se refletir lá na vida adulta com muitas dificuldades. Nós podemos facilmente corrigir isso. Reforço positivo, reforço positivo. Você pode, você consegue, você é bom, você é um bom menino, você é uma boa menina, você é inteligente. Eu lembro quando meus meninos eram pequenos, a gente visitava meus parentes em Santa Catarina e eles perguntavam assim: qual dos dois é mais levado? Qual dos dois é mais danado? Eu falava: eu não tenho filhos levados, eu não tenho filhos danados, meus meninos são ótimos. Eles ficavam olhando para mim assim, né? Eu imprimia conceitos e valores. Valores de que eu sou bom. Nossa, eu não sabia que eu sou bom. Esses dias uma mulher falou para mim, quando eu fiz uma palestra mais ou menos sobre isso, ela disse: pastor, minha mãe educou 5 filhas. Todas nós, as 5, temos uma autoestima maravilhosa. Porque a minha mãe sempre disse para cada uma de nós: minha filha, você é linda, minha filha. Você é inteligente, minha filha. E nós vencemos pelos estímulos
da minha mãe. Mas e quando existe, porque às vezes não é só o pai que compara, mas uma criança compara-se com a outra. Mas você tá brigando comigo, mas o meu irmão faz assim, o meu irmão, você não... Isso acontecia na minha casa, pelo menos, e Sim. deve acontecer com outros filhos. Mas você não fala assim com o meu irmão, você não fala assim. Como eu devo agir nessas situações? Nesse momento, o pai ou a mãe, numa conversa amigável, deve dizer para a criança que nós somos diferentes. Você é diferente de seu irmão, você é diferente da sua irmã, você é diferente do seu coleguinha, do seu amigo, do seu primo, etc. Porque cada pessoa é diferente. Você tem um perfil e ele tem um outro perfil. E aí você tem que conhecer você mesmo, as potencialidades e as suas capacidades e se comparar com você mesmo, nunca com a outra pessoa. Você quer ver? É muito comum, por exemplo, crianças que têm habilidade com bola e às vezes o seu filho não tem e ele gostaria de ter. E aí, nesse momento, ele começa a desanimar e a se comparar com o outro. E é onde nós devemos dizer, filho, você tem dificuldades com bola porque a sua inteligência é diferente da dele. Mas olha, você tem outras virtudes. E aí nós destacamos os valores e as virtudes. Você pode se desenvolver nesta área. Talvez você nunca será um jogador de futebol qualquer aí. Mas você pode, se você se esforçar e conseguir. Isso vai gerar estímulo e ânimo. Na verdade, você está preparando uma pessoa que não é um super-homem. Ele tem dificuldades, ele tem frustrações e nem todo mundo é bom em tudo, né? Um canta, o outro tem o dom de falar e você tem que aprender a reconhecer e fazer o próprio filho, na verdade, né? Reconhecer esse tipo de coisa. E aí nós temos que prepará-los também para perdas, né? Claro. Porque nem sempre a gente vence, nem sempre a gente ganha tudo. É muito importante. Você podia falar mais um pouquinho sobre essa questão das perdas? Então, por exemplo, às vezes quando a gente está jogando, né, por exemplo, dominó ou sei lá, algum joguinho em família, a gente sempre quer ganhar. Eu sempre tive essa dúvida. Eu devo fingir que perdi para a criança ganhar? Às vezes, como adulto, como pai, eu tenho que fazer isso. E às vezes eu tenho que ganhar para ensiná-lo a perder. E tem crianças que não admitem perdas. E elas não admitem perder, elas choram, elas se jogam no chão, entendeu? E eu tenho que ensinar, eu tenho que educar. E aí como eu faço isso? Com diálogo, com conversa, eu tenho que abrir o jogo, eu tenho que mostrar os valores da outra pessoa, inclusive, entendeu? E como eu posso e como ela pode se esforçar para gerenciar os problemas da vida. Eu, como pai, percebo, esse meu filho, ele tem uma tendência a ser mais competitivo. Então, esse aqui eu preciso ganhar dele no joguinho. E ajudá-lo a reconhecer que nem sempre na vida a gente sempre ganha. Que a gente vai perder às vezes. E tem que perder sabendo perder. Porque nem sempre a gente vai ganhar. E aí uma criança que foi condicionada desde pequena a sempre ganhar, 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 quando se torna adulta, e ela começa a perder por circunstâncias, ela vai se desanimar, porque ela sempre quis ganhar. Isso é formar adultos saudáveis, né? Lá na infância. Com certeza. Lá na infância. Com valores, imprimindo valores positivos, conceitos positivos, ok? Inspirando garra, determinação, dentro de valores pré-estabelecidos e valores saudáveis. Porque se nós instigarmos negativamente nossos filhos, nós vamos gerar desânimo. Existe um livro, eu não lembro o nome do autor agora, mas é um livro fácil de ser encontrado em qualquer livraria. 50 coisas que nós nunca devemos dizer aos nossos filhos. Este é um livro muito simples, mas muito sábio. O autor, ele fez uma coleção destas frases negativas que nós, como pais, nunca deveríamos dizer aos nossos filhos, porque vai marcá-los negativamente para o resto da vida, às vezes. E nos dá uma dica aí, de coisas que a gente não pode dizer para os nossos filhos. Uma dessas 50 aí. Você é parecida com a sua avó. Igualzinha a sua avó. Ai, Quer ver, por exemplo, pais divorciados, né? Então, a mãe ficou com a guarda dos filhos. E ela tem um menino. E o menino é muito parecido com o pai. Porque os filhos vão se parecer com os pais. E aí ela começa, você é parecido com seu pai, você é igualzinho ao seu pai, certo? Só que a mãe tem problema com o pai. O pai, ele, por exemplo, não sustenta a família, certo? Não paga lá o que tem que pagar, certo? Enfim, um camarada irresponsável. E agora
ele vê a mãe dizendo para ele que ele é parecido com o pai. Se eu sou parecido com meu pai, como é que eu sou? Eu sou irresponsável. Eu sou irresponsável, eu não presto para nada, eu sou que nem meu pai. Eu vou ser igualzinho ao meu pai. Entendeu? E às vezes acontece isso mesmo. Então essa é uma frase. Você é burro, certo? Você tem cabeça fraca, você não consegue. São frases que nós nunca deveríamos dizer aos nossos filhos. Porque nós os amamos, queremos que eles prosperem, nós queremos que eles sejam vencedores, e essas frases, esses rótulos marginalizam nossos filhos. E diante das lutas, os desafios da vida, eles vão se desanimar e não vão conseguir lutar e vencer os obstáculos da vida por causa desses conceitos negativos e ruins que nós, como pais, sem querer, imprimimos na cabeça deles. Você está assistindo o programa Vida Viva e o assunto de hoje é criação dos filhos, e o convidado de hoje é o pastor Jorge Mário. Mas o assunto está muito interessante, então já vou voltar a fazer mais uma pergunta. Pastor, agora vamos supor que eu já não tenho mais filhos na idade infantil. Meus filhos já são adolescentes, já são jovens, e eu já fiz muitas vezes parte dessas coisas. Como é que eu posso tentar fazer para minimizar esse mal, para tentar restabelecer ou fazer o reforço positivo, tentando consertar erros que eu cometi no passado? Esse é um desafio, às vezes não tem conserto, certo? Às vezes a pessoa precisa buscar ajuda de um profissional, um psicólogo, para poder autogerenciar estas mágoas, esses rótulos, esses conceitos errados acerca de si mesmo. Uma vez, numa palestra que fiz numa determinada cidade sobre este tema, uma senhora me procurou e disse para mim: eu vou procurar o meu filho e vou pedir perdão a ele por tudo que eu fiz quando ele era pequeno. Hoje, o Senhor abriu os meus olhos. Eu agora entendo por que meu filho tem determinadas lutas. Eu vou dizer a ele que eu fui culpada, vou pedir perdão a ele e vou pedir a ele que busque ajuda de alguém, de um profissional, para que ele consiga superar e vencer os desafios e os obstáculos que ele tem como pessoa. Quer dizer, às vezes eu como pai já chegou no ponto em que eu só como pai ou mãe não consigo mais resolver. Aí eu preciso de um profissional que me ajude a entender, a reconhecer valores pessoais, entendeu? A reconhecer que eu sou capaz, que de fato eu posso, que eu assimilei um conceito errado e ruim que me desestimula diante dos desafios, porque esses conceitos, eles falam muito forte diante das lutas. Eu não consigo, eu não posso, porque eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo. Eu ouço muito isso. Não, eu não consigo, pastor. Não consigo, eu sempre fiz isso. Não, mas como? Não, a minha mãe sempre falou isso, meu pai sempre falou isso. Repetindo a frase da mãe, né? Isso. A frase da mãe. Eu conheço uma pessoa que diz assim: eu sou desastrada, é uma mulher. Eu sou desastrada. Mas por que você é desastrada? Uma pessoa da minha família, né, que eu conheço bem de perto. Mas por que você é desastrada? Não, porque tudo eu derrubo. Por que você tudo derruba? Você derruba porque todo mundo derruba, mas como que você sabe que você derruba tudo? Não, eu sempre ouvi, desde pequena eu sempre derrubei as coisas. Não é que sempre derrubou, toda criança derruba. É natural. Todo mundo, certo? Todo mundo cai, certo? Só que quando ela caía, quando ela derrubava, diziam para ela: tá vendo, você é desastrada. Aí reforçavam uma coisa que era natural para uma criança. E ela assimilou esse conceito dizendo: eu sou desastrada. Eu derrubo tudo. Eu caio com facilidade. Eu não consigo. Quando adulto vai agir dessa forma diante dos problemas. Diante dos obstáculos e dos desafios. E agora me fez pensar também, pastor, uma coisa interessante. Os adolescentes, muitas vezes, ou pré-adolescentes, não pode... Existe esse período de tentar diferenciar a diferenciação da personalidade dos pais para a própria personalidade. Porque no começo, na infância, o pai decide o que come, o que veste, onde vai, e chega um momento em que ele percebe que ele é um outro indivíduo com opiniões pessoais, que tem o seu desejo próprio, e aí ele começa a querer contrariar e vir com esse tipo de comentários para contrariar os pais. Como é que eu devo fazer nessas situações? Essa fase é saudável, ela tem que ocorrer,
Tá. E nós, os pais, temos que entender que isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Em algumas crianças, adolescentes, um pouco mais cedo, outras um pouquinho mais tarde. Cada ser humano precisa se autoafirmar como pessoa. Ok. E às vezes, nesta fase, o problema pode ser mais ou menos traumático, dependendo da forma como os pais se relacionaram com os filhos lá na primeira infância, né, lá na pré-adolescência. Mas eles precisam passar por esta fase, eles precisam nos confrontar. E aí nós, como pais, temos que entender essa fase e administrar esse processo, ajudando-os a se autoafirmar como pessoa. Ok, muito bem. Você não quer assim? Não, eu não quero, pai. Eu não quero, mãe. Ok, muito bem. O que você quer? Ok, tudo bem. Então, eu acho que o que você está querendo não é bom para você. Eu vou dizer para ele, né? Ou eu vou dizer para ele, eu não quero que você faça isso porque isso é muito ruim para você. Você vai sofrer muito, eu não quero isso para você. Então eu quero te ajudar a fazer uma escolha melhor. Uma escolha sua, mas uma escolha melhor. Por exemplo, eu não quero que você saia com esses amigos que você está tendo. Ou eu vou dizer assim, ok, eu não escolheria esses amigos para você. Mas como você quer, eles não são ruins, tudo bem. Porque se dissesse, quando eu fui adolescente, se dissesse pra mim, eu não quero que você saia com esses amigos, era com esses que eu ia querer sair. Então, né? porque faz parte dessa fase. Porém, essa confrontação, ok, ela será maior ou menor, dependendo da convivência prévia e a forma como a família administrou e gerenciou estas coisas. Mas aí cabe ao pai deixar parecer, pelo menos, que a decisão veio do filho. Pode ser. Pode ser um caminho, pode ser uma alternativa. Ok, por exemplo, famílias de pais divorciados, onde um dos pais sozinho teve que criar os filhos, os desafios podem ser maiores nessa fase de confrontação, entendeu? De autoafirmação, de necessidade de se autoafirmar como pessoa. E aí, neste momento, os pais devem evitar rótulos. Não, eu sabia que você, certo? Porque você sempre foi assim. Você sempre escolheu colegas ruins. Você sempre quis fazer isso aí. Aí vem os rótulos. Okay? Esse massacre não faz bem, Esse massacre não faz bem. E nós temos que entender que isso é um massacre. É um crime, eu acho. Na minha visão, é um crime. É uma maldade que os pais, sem querer às vezes. E sabe por que os pais fazem isso? Porque às vezes eles foram educados assim. É a única referência que eles têm. Eles não sabem fazer diferente. É verdade. E aí está o problema e a dificuldade, né? Nós temos que nos conscientizar e nos autocontrolar e nos autogerenciar para a gente colocar bons conceitos. Ok. Pastor, só uma mensagenzinha final para as pessoas que nos estão assistindo sobre esse assunto de criação. Você tem filhos, né? Eu também os tive. Hoje eles são adultos. Eu não sei se seus filhos são adultos, jovens, crianças. Eu não sei em que fase você está. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você ama seus filhos. Todos os pais amam seus filhos. Todos os pais querem filhos vencedores. Coloque bons rótulos. Trabalhe com reforço positivo. Estimule seus filhos. Às vezes você terá que corrigi-los, discipliná-los. Corrija e discipline as atitudes e não o filho, a pessoa. Tá bom? Que Deus te abençoe nesse processo. Obrigada pela sua presença, pastor. Realmente foi um privilégio contar contigo e com seus conselhos. E obrigada a você também que nos assistiu e ficou com a gente até o fim. Olá, querido amigo, querida amiga. Vejam só que palavras sábias do pastor Jorge Mário. Vamos, então, elogiar a moçada. Vamos reforçar o positivo. Assim, teremos crianças com estima elevada para enfrentar melhor esse mundo competitivo. Temos falado aqui sobre a linda história de Jesus Cristo com Zaqueu, né? Ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Eu vou ler de novo, 3 versos apenas, para então destacarmos a mensagem de hoje.
Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele era muito rico, queria ver Jesus, mas não podia, porque era de pequena estatura e por causa da multidão. Jesus significa Jeová é a salvação. Esse é o eixo da nossa mensagem e das boas notícias do Evangelho numa perspectiva cristã. Aqui diz que Jesus entrou em Jericó. Jesus entrou foi na nossa vida, ele entrou na nossa existência. Mas ele não entra como intruso. Por que ele não entra como intruso? Porque ele é dono, porque ele é pai, porque ele é o nosso Deus. Ele invadiu a nossa história movido pelo amor. Nós estávamos como náufragos e um pai vendo os filhos nessa situação, ele não vai pedindo licença. Até porque se ele pedisse licença, o ser humano não ia permitir. Então ele veio sem consultar, veio movido pelo amor. Como? Nós temos uma descrição linda aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, o verso 14, diz assim, vejam só. Aquele que é a palavra, Jesus Cristo, tornou-se carne e viveu entre nós. Isso aqui é fato histórico. Tanto que a história humana é dividida em antes e depois de Jesus Cristo. Jesus foi a visita de Deus a este mundo com o objetivo de solucionar o nosso maior problema. Tem uma parábola que Cristo contou, que é a parábola da ovelha. O pastor sai atrás da ovelha. Sabe qual é a boa notícia dessa parábola? É que o pastor retorna com a ovelha nos ombros. Então você poderia dizer, para o gozo da sua alma, aquela ovelha sou eu. Cristo entrou em nossa história. O apóstolo São Paulo, que foi um dos seres humanos que mais compreendeu essa questão, ele descreve essa entrada de Cristo na nossa história da seguinte maneira, dizendo assim, que ele, embora sendo Deus, não considerou esse ser igual a Deus como algo a que ele devia pegar-se. Mas ele esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O que nós temos que aprender pelo fato de Cristo ter entrado em nossa história? Nós temos que entender aquilo que o Salmo 46 descreve como refúgio e fortaleza. Nós, quando lemos aqui esse Salmo, nós encontramos uma mensagem maravilhosa. Diz aqui, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na adversidade. O que é um refúgio? É o lugar para onde o desesperado corre. O que é socorro? Socorro é exatamente a providência que se desloca até onde está o necessitado. O Senhor Deus não é apenas refúgio, Ele é socorro. Jesus entrou na nossa história e entra na nossa vida em particular. Desejo profundamente que Ele entre definitivamente no seu coração e reja todos os seus sentimentos para a glória do seu santo nome. Nos veremos no próximo encontro. Até lá, que Deus cuide da sua vida, família e negócios.